Signo de Libra inicia a segunda quinzena de fevereiro com a energia do lado sombra, ou arcano diabo. Vocês iniciam esse período de fevereiro com uma energia, eu vejo muito uma energia de medo em relação a uma situação específica, ou pode envolver outras pessoas. O lado sombra também mostra uma tendência ao pessimismo, também a ansiedade, e para alguns de vocês pode até ser que se sintam mais para baixo durante esse período devido a alguma situação que vai trazer uma sensação de dependência ou escravidão. O lado sombra também mostra situações onde nós abrimos mão do nosso próprio poder pessoal por influência dessa situação que pode nos causar muito medo. Eu vejo mais a energia do medo e também obsessão, todo tipo de sentimento negativo é mostrado por essa carta. Obsessão, dependência por uma situação, uma pessoa específica, como por exemplo a codependência emocional, pensamentos obsessivos, também situações que envolvam algum tipo de vício, a própria dependência que eu me referi, seja em drogas, inclusive relações tóxicas também podem ser mostradas por esse arcano. E nesse período há muita tendência a vocês acabarem sendo tentados nas situações aqui a agirem mais pelo lado negro, entre aspas, da personalidade de vocês. Como o arcano fala, o lado sombra. Todos nós temos um lado sombra, que seria aspectos da personalidade que são ditos, julgados como negativos, ou por conta de talvez o lado sombra também mostra situações, sentimentos que nós reprimimos, seja por culpa ou por determinada crença que nós adquirimos durante a vida, e que nesse período para vocês, como saiu lá do sombra, pode ser o caso de vocês acabarem se envolvendo numa situação que vai mostrar um aspecto da sombra de vocês. Pode ser um comportamento que é tóxico, um hábito, pode ser também, eu vejo muito a questão mental. Então alguns de vocês, boa parcela de vocês vão ter a tendência a ficarem obcecados em dissecar uma situação, ou obcecados em relação a pessoas, que pode ser inclusive do círculo social de vocês, amizades principalmente. Em todo caso aqui, como conselho, pede para que vocês prestem atenção nessa energia, que é baixa. Se vocês estão com essa energia de medo por conta de uma situação ou pessoa, buscar refletir sobre isso, buscar adquirir a consciência do motivo de estarem se sentindo dessa forma, para sair dessa energia, se libertar dessa energia. Também é o caso aqui de tomar cuidado com qualquer tipo de excesso, porque o arcano diabo também mostra isso. E vocês serão tentados, inclusive, nas situações, inclusive até pode ser por uma pessoa específica, a vocês agirem de uma forma que se encaixa com um aspecto de vocês, da própria sombra. O lado sombra aqui, provavelmente como é signo de Libra, pode ser o caso da manipulação verbal, já que é um signo do elemento ar. Alguns de vocês podem, inclusive, se comportar dessa forma durante esse período, por conta da sombra estar mais evidente. O lado de vocês negativo, entre aspas, todos nós temos, da personalidade, pode estar mais evidente. E
alguns de vocês podem se comportar dessa forma. O obstáculo aqui tem o 2 de ouros, inclusive há também questões com indecisão. Pode envolver o aspecto prático da vida, como trabalho, estudos, valores, algo que vocês valorizam. E o obstáculo é justamente, para alguns de vocês, a indecisão em fazer uma escolha numa determinada situação e que pode haver muito medo em relação a essa decisão, essa escolha. Para outros de vocês aqui, o obstáculo seria uma certa... agir de uma forma que você... situações de forma geral, inclusive com outras pessoas, de uma forma até um pouco irresponsável, de ficar tentando levar a situação de uma forma, como eu posso dizer, há uma certa passividade. Vocês podem adquirir um comportamento ou já estarem agindo dessa forma, de ter um pouco de jogo de cintura na situação onde não é necessário esse comportamento. Por isso que eu digo que para alguns de vocês envolve uma questão de decisão, de escolha. Para alguns pode inclusive envolver o ambiente afetivo, como por exemplo ter dúvida entre duas pessoas, mas ficar tentando administrar as duas e não fazer decisão nenhuma. Isso pode ser um aspecto da personalidade de vocês que é da sombra e que vocês precisam tomar consciência e se libertar desse comportamento. Outros pode ser em relação ao trabalho, como eu já falei, podem ter duas ofertas e alguns de vocês podem tentar levar as duas no banho-maria, entre aspas. Isso de forma geral, essa questão da decisão, boa parcela de vocês podem estar com esse comportamento de levar duas opções no banho-maria e não tomar decisão nenhuma. Alguns de vocês podem querer as duas coisas e por isso não faz uma escolha, mas é o obstáculo, é justamente isso que pode estar impedindo, causando essa energia de dependência, de medo, inclusive, e também pode estar causando obstáculos, poderá estar causando obstáculos ao desenvolvimento de uma determinada situação, inclusive pode trazer, se for em relação à área material, profissional, inclusive pode trazer bloqueios nessa área por falta de decisão. Mas de forma geral aqui também pede para quem tem uma situação que envolve escolhas, fazer uma escolha. Para outros aqui, de forma geral aqui, é necessário também serem flexíveis numa situação que pode envolver o aspecto prático da vida, pode ser no trabalho, estudos, pode ser o caso de vocês terem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, mas o lado sombra pode mostrar também uma questão de controle, de alguns de vocês quererem controlar uma situação, e é justamente vocês tendo que fazer o contrário, tendo que levar a situação de forma a vocês conseguirem se adaptar, vocês conseguirem ter um jogo de cintura de ter que se adaptar numa situação. Também é o caso. O centro de atenção aqui mostra o 4 de copas. Alguns de vocês podem ter a tendência a se sentir bastante insatisfeitos em relação à própria vida, inclusive principalmente a vida afetiva, devido a essa energia baixa que eu me referi. E é necessário vocês prestarem atenção nesse sentimento. Alguns podem se sentir, além da insatisfação, uma certa apatia, tédio, nada surpreende vocês, principalmente no ambiente afetivo. Também há uma tendência a vocês ficarem
de mau humor durante esse período, ou aborrecidos com uma situação também. E o estado emocional de vocês há uma tendência também a ficar dessa forma, até não vendo graça em nada, principalmente nas relações interpessoais. E é necessário vocês prestarem atenção nisso. Alguns de vocês também podem ter medo de rejeição e por isso há essa indecisão e essa tentativa de levar duas opções aqui no banho-maria. Em todo caso, é necessário prestar atenção no estado emocional para vocês evitarem esse estado emocional de indiferença, de insatisfação, porque isso pode fazer com que vocês não consigam enxergar novas oportunidades aparecendo para vocês nesse período. Principalmente oportunidades no âmbito afetivo, novas amizades, para quem está procurando relacionamento, novos pretendentes. Então, é necessário vocês prestarem atenção no estado emocional. Buscar elevar a energia, porque, pelo que eu estou vendo aqui, boa parcela de vocês podem estar com a energia baixa e é necessário vocês equilibrarem isso também. No que vocês precisam desapegar e ou evitar, tem o Rei de Espadas, que é um arcano da corte, que remete ao signo de vocês, já que é do elemento ar. Eu vou falar duas possibilidades aqui. Pode ser aspectos da personalidade de vocês, principalmente os homens aqui do signo de Libra, mas também pode ser uma pessoa específica que vocês estarão lidando ou já estão lidando nesse período de fevereiro. Se for um aspecto da personalidade de vocês, aqui o que vocês precisam evitar é o excesso de racionalidade, inclusive, como eu falei, a questão da manipulação verbal também, que o lado sombra desse arcano, desse rei, por ser bastante inteligente, ter a mestria do elemento ar, que é justamente o raciocínio e também a comunicação, vocês podem ter a tendência a usar isso para vantagem, e é necessário vocês evitarem esse comportamento para quem se identifica com isso. Também outro caso é o controle excessivo, também a frieza ao lidar com as outras pessoas, o excesso de controle sobre a própria personalidade, de forma a vocês se tornarem muito rígidos e querendo as coisas muito no preto ou no branco. Tem um certo extremismo também. E também uma tendência a falar coisas que podem ferir as outras pessoas, porque do mesmo modo que vocês têm a capacidade de falar coisas de forma inteligente e madura, como aqui está no aspecto de vocês evitarem, é justamente o lado sombra, falar coisas para ferir, inclusive pode ser até de forma intencional, principalmente quando vocês estão com raiva, pode ser o caso. E de forma geral, os aspectos principais seriam o excesso de frieza, racionalidade excessiva, de modo a vocês não entrar em contato com as próprias emoções, ou inclusive pode ser por medo vocês serem racionais demais nas situações e em relação às outras pessoas. E tomar cuidado com a comunicação, porque Mercúrio já está retrógrado, entrou no trânsito de retrogradação no dia 16, foi ontem, e isso afeta muito a comunicação, o raciocínio, comunicação com outras pessoas, comunicação de forma geral, e vocês têm que ter cuidado redobrado em relação a isso. E o que vocês precisam evitar são esses aspectos da personalidade de vocês, que é o lado sombra do signo de Libra. Também há a possibilidade de vocês estarem lidando com uma pessoa que é do mesmo elemento que vocês, pode ter signo de Gêmeos, Libra ou Aquário, principalmente figura masculina, mas também pode ser uma mulher,
Também tem o signo de Capricórnio. Alguns de vocês podem lidar também com pessoas do signo de Capricórnio, mas essa pessoa pode se comportar dessa forma. Há algumas características que eu citei anteriormente. Pode inclusive ser muito manipuladora, inclusive pode mentir também. É outro aspecto negativo. Faz parte da manipulação, a pessoa distorcer a verdade para conseguir tirar vantagem. Se vocês estiverem lidando com alguém assim, inclusive pode ser que essa pessoa traga essa energia de tentação a vocês numa situação, vocês terem que agir de uma forma que projeta esse lado da personalidade de vocês que é negativo, entre aspas. Se vocês estiverem lidando com uma pessoa assim, é necessário vocês evitarem essa pessoa ou o tipo de personalidade, pessoas desse tipo, porque justamente vocês podem, essa pessoa pode também causar obstáculos a vocês numa situação específica. Inclusive pode direcionar vocês para um caminho que não é benéfico a vocês, como por exemplo, como eu falei, a questão da tentação. Eu vou dar um exemplo. Essa pessoa pode falar coisas, tentar manipular vocês para vocês se envolverem numa situação que envolve vícios, por exemplo, álcool, por exemplo, de vocês acabarem criando um hábito do excesso de ingestão de álcool, pode ser o caso. Para alguns de vocês pode até ser alguém do círculo de amizade de vocês que é tóxica, mas que tem uma certa ligação assim de dependência, e é necessário vocês, para alguns de vocês, inclusive se desapegar dessa pessoa, evitar essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa irá prejudicar vocês. Não necessariamente é intencional, mas devido ao comportamento da pessoa nesse período, ela pode prejudicar vocês de alguma forma. E o conselho não. O que vocês precisam incorporar ou como vocês devem agir, tem o 8 de espadas. Eu vejo aqui que há muita tendência de vocês acabarem tendo pensamentos obsessivos em relação às situações ou uma pessoa específica, que é necessário vocês evitarem, parar de ficar dissecando um problema, uma situação ou realmente em relação a uma pessoa, porque é muito provável que vocês acabem se aprisionando na própria mente e acabando não agindo na situação, não tomando atitude nenhuma por medo. Então, há muita tendência a vocês acabarem se sentindo impotentes numa situação por conta desses pensamentos obsessivos, que é necessário vocês prestarem atenção nisso. Inclusive, é justamente por conta disso que alguns de vocês podem se sentir insatisfeitos, entediados e até ter um pouco de depressão aqui, um princípio de depressão em relação à própria vida, que é causada pelo padrão mental de alguns de vocês, que resulta nessa sensação de impotência, de não ter solução para uma situação. Inclusive, alguns de vocês podem ter altos e baixos emocionais, que é necessário equilibrar. E o 8 de espadas aqui mostra para vocês procurarem se libertar desse padrão mental que faz com que vocês não ajam por medo. E também alguns de vocês podem ter inclusive bloqueios, crenças limitantes que podem estar causando obstáculos. Crenças limitantes baseadas em ilusões, mas também principalmente o sentimento de medo. Que é necessário vocês reavaliarem isso no que vocês acreditam. E o 8 de espadas também mostra a questão da autossabotagem. Muitos de vocês podem ter a tendência a se sabotar nas situações por conta principalmente do medo e da
paranoia, inclusive, de avaliar demais a situação e acabar não agindo. Então é necessário vocês evitarem isso, buscarem serem mais flexíveis, lidar com as situações com mais leveza também, para não acabar sendo aprisionados nos próprios pensamentos aqui. E o conselho tem o arcano da celebração, o 3 de copas. É necessário vocês realmente adquirirem um sentimento de celebrar a vida, celebrar os relacionamentos, porque muitos de vocês podem estar nessa energia de indiferença, de tédio, insatisfação. E o conselho é justamente vocês buscarem sair mais, se conectar com outras pessoas, inclusive fazer novas amizades para alguns, ou sair com os amigos, amigos realmente que têm essa ligação de amizade e não pessoas que são tóxicas, que podem manipular vocês, podem falar mentiras para tirar vantagem. São pessoas, é necessário sair com pessoas que tragam essa energia de alegria, de celebração, em conjunto. O conselho seria esse: compartilhar sentimentos com outras pessoas, ser capaz de compartilhar sentimentos com outras pessoas e sentir essa alegria interna que faz com que vocês tenham essa vontade de compartilhar com outras pessoas. É o que vocês precisam focar nesse período da segunda quinzena de fevereiro. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos no próximo mês.